A paz de Cristo Jesus, amado. A Bíblia nos fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não morra, mas tenha vida eterna. Jesus veio para o mundo, não foi para julgar o mundo, foi para salvar a humanidade. Mas o mundo que não quis Jesus. Quando essa passagem nos fala mundo, está se referindo a nós, seres viventes, seres humanos, rejeitamos o Criador. A Bíblia nos fala que o mundo, a humanidade, amou mais as trevas do que a luz. João 3,16 fala isso. E quem se entregou por nós foi Jesus naquela cruz. Não foi nenhum ser humano. Não foi nenhuma imagem de escultura. Foi Jesus, o Criador, se entregou por nós para nos salvar. Em Gênesis nos fala também que na criação, o início, lá em Gênesis é o início da criação, onde Deus fez céu, terra, tudo. Haja luz, teve luz. Haja escuridão, teve escuridão. Haja sol, teve sol. Haja a lua, teve lua, estrela, todos os seres viventes. Deus fez em tudo 6 dias, no sétimo descansou, o sétimo é o sábado. Ou seja, não existe domingo. Não existe domingo. Porque se Jesus fez tudo em 6 dias, se Jesus fez tudo em 6 dias, e no sétimo, que é o sábado, descansou, então não tem um domingo. O domingo é o primeiro dia da semana. E tiraram o primeiro dia da semana, que seria a primeira-feira, que no caso é o domingo. E muitas pessoas, hoje em dia, trabalham no sábado e descansa no domingo, mas não é assim, tá errado. Tá errado, diante do calendário judeu, calendário bíblico, tá errado. Nós temos que trabalhar no domingo, a semana começa no domingo, que é a primeira-feira, é o primeiro dia da semana. Porque se a primeira-feira é o domingo, como que a semana começa na segunda-feira? A semana começa já falando segunda-feira, é o segundo dia. E o primeiro dia? Cadê o primeiro dia? A primeira-feira, que no caso é o domingo. Então não tem domingo. Não existe domingo. E Jesus se entregou por nós naquela cruz para nos salvar, pagou um alto preço. Um preço de cruz, preço de sangue, nos comprou, nos lavou. E no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus, quando estava na cruz, zombaram do Criador, zombaram do nosso Pai, do nosso Deus. Ele que nos criou. Zombaram dele. Porque lá na cruz ele se fez maldição, ele não tem pecado. A Bíblia fala, em João 1, que o verbo se fez carne. O verbo era Deus, o verbo é a palavra. Conhecerei a verdade nos libertará. Não basta conhecer a palavra, tem que praticar. Não basta a gente só conhecer a palavra, não basta a gente só se alimentar da palavra e não colocar em prática, que nós não vai se libertar. Jesus é a palavra, ele nos liberta, ele cura. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o pão que nos fortalece, o pão que nos cura. Jesus está conosco. Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele está vivo. E quando Jesus se fez maldição naquela cruz, por amor a nós, sofreu por amor. E muitos rejeitou o Criador Jesus. Muitos rejeitaram o Criador. Foi ele se entregou por nós naquela cruz. Se não fosse ele que se entregasse, nós não estaria aqui ainda hoje, nós nem existiria. Mas ele pagou um alto preço, preço de cruz, carregou aquela cruz. Muitas pessoas falam, eu estou passando por essa situação, mas eu estou passando por essa provação. E o que Jesus passou? Carregou a cruz, sofreu, sem reclamar, por nós, sem nós se merecer. E o que Jó passou? E o que José passou? A gente passa uma prova, muitas das vezes, nós já quer negar Jesus, já quer abandonar Jesus, porque a gente quer as coisas fáceis, as coisas do mundo. A porta é estreita, o caminho é estreito e a porta. O caminho é apertado e a porta é estreita. E o reino do Senhor é tomado por esforço. Se o caminho é apertado e a porta é estreita, então a caminhada vai ser apertada mesmo. Porque a porta estreita leva para o céu. Agora a porta larga é a perdição, é o mundo. E quem escolhe, quem faz a escolha é você. Somos nós que fazemos a escolha. Se nós quer Jesus ou se nós quer o inimigo. O mundo já é do maligno. Se o mundo já é do maligno e Jesus, a palavra fala que Jesus é a luz do mundo. Então se Jesus é a luz do mundo, o mundo está em treva. O mundo já é do maligno. E Jesus é a luz. Só Jesus pode libertar o ser humano. Só Jesus pode curar. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode restaurar.
Só o Senhor pode dar vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que a pessoa morra, mas viverá com Jesus na eternidade com Ele. Mas tem que morrer para o mundo para viver para Cristo Jesus. Morrer por amor a Jesus para viver com Ele na eternidade. E muitos rejeitaram o Criador. E por tudo que Jesus fez, rejeitaram Ele. Mas foi Jesus que nos salvou. Não tem sangue de galinha, sangue de bode. Não tem macumba, demanda, feitiçaria, bruxaria, obra de magia negra mais forte que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Não tem. Só Jesus é Deus e o resto é Baal. Jesus venceu a morte, Jesus venceu as tentações, as perseguições, as calúnias, as injúrias, blasfemaram contra o Criador. Falaram que Jesus expulsava demônios pelo princípio dos Bezebu. Mas todo reino dividido é demônio. Todo reino dividido é demônio. Então não tem como demônio expulsar demônio. Não tem como treva expulsar treva. Quem tem autoridade é a luz, não é as trevas sobre a luz. É a luz que tem autoridade sobre as trevas. E Jesus é a luz. E Ele não deu esse poder. Ele deu para nós. A palavra fala que sobre a carne derramarei sobre o meu espírito. A Bíblia fala. Jesus falou que sobre a carne derramarei sobre o meu espírito. Foi a profecia de Joel. Profecia de Joel. Se cumpriu. Jovens sonharão, profetizarão. Velhos sonharão. Terão visões. Os jovens, os velhos sonharão. O jovem, as jovens profetizarão em nome de Jesus Cristo. Recebereis poder para pisar em serpente, escorpiões e nada nos causará dano. Jesus deu poder para nós. Esse poder é do Espírito Santo para fazer a obra de Jesus. Para fazer a obra de Jesus, curar enfermo, expulsar demônio, fazer cego enxergar, ressuscitar mortos, curar leprosos, fazer o coxo andar. Mas tudo através do nome de Jesus Cristo. Tudo através do nome de Jesus Cristo. Então entenda, quem se entregou por nós naquela cruz foi Jesus. Foi Jesus, ele se entregou para mudar um erro que aconteceu no jardim do Éden. Lembra de Adão e Eva? Jesus falou para Adão, não coma desse fruto. Não coma desse fruto. Falou para Eva. Aí a serpente ouviu. Ah, não pode? É ali que eu vou tentar. Porque o diabo sempre vai tentar naquilo que não pode. Lembra de José? Lá na casa de Potifar? Potifar falou o quê? Não toca na minha mulher. Satanás ouviu. Ah, mas é ela que eu vou tentar. A mulher de Potifar tentou se deitar com José. José fugiu. José fugiu, era temente a Deus. Confiava. Por tudo que ele estava passando. Foi traído. Perseguido. Por causa dos sonhos de Deus, venderam ele por 20 moedas. Venderam José. O próprio irmão que disse ser irmão, vendeu José. Hoje em dia, quem nos vende, quem nos persegue, quem nos calunia, quem nos traz são os próprios irmãos que dizem ser irmão em Cristo Jesus. São as próprias pessoas da igreja que profetem ser a mesma fé, o mesmo Deus e nos persegue. Por causa dos sonhos de Deus na nossa vida. Por causa da unção que tem na nossa vida. É muito fácil a pessoa invejar uma coisa que Deus deu pro próximo e a pessoa não se dedicar, não fazer renúncia, não renunciar, para ter também o que Deus preparou, para ter o que a pessoa tem. É muito fácil invejar. E o talento que Deus te deu? O que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Você está cuidando? Você está colocando em prática? Você está renunciando? Para quem é muito dado, muito é cobrado. Deus deu a túnica, o pai, que era Jacó, Israel, significando Deus. Escolheu deu a túnica para o filho, se agradou do filho. Os irmãos de José só iam para balada, para festança, bebedice. Se deitava com prostituta. Ficava no meio da prostituição. José não. José tinha interesse nas coisas de Deus. José tinha interesse nas coisas de Deus. Os irmãos dele não. Então, Deus só vai dar, vai investir na pessoa que tem interesse nas coisas dele. Na pessoa que quer fazer a obra, que quer salvar almas por reino de Jesus. Os irmãos de José não tinham esse entendimento, não tinham esse interesse. Então Deus foi e deu a túnica para José. Através da vida de Jacó. Fez a túnica de 7 cores. E depois daquela túnica que ele vem sobre a vida de José, que é a unção do Espírito Santo, porque as coisas de Deus são discernidas no Espírito. Não tem como Deus revelar o mundo espiritual para você ou para qualquer outra pessoa se não tiver a presença de Deus. Porque as coisas de Deus são discernidas no Espírito, não é na carne, é no Espírito. E a pessoa que é espiritual discerne tudo, discerne o que é da carne e o que é do Espírito. Mas a pessoa que é carnal, que não tem a presença de Deus, não consegue discernir nada da pessoa, porque não pode nada discernir, porque a pessoa é espiritual. A pessoa sabe o que é certo e o que é errado. A pessoa consegue discernir.
Agora, quem não tem o Espírito de Deus não consegue entender essas coisas. E a Bíblia fala que as coisas de Deus para o mundo é loucura, porque são discernidas no Espírito. José teve sonho. Sonhou. O primeiro sonho dele foi que ele estava no campo, atando os feixes, e os feixes dos irmãos dele se inclinaram perante a de José. E ele contou, e os irmãos invejou. Só que aquele sonho foi plantado por Deus. Mas por quê? Ele só veio sonhar quando ele recebeu a túnica. Quando ele tinha a unção, quando a unção veio sobre a vida dele. Aí ele começou a ter sonho. Deus começou a dar sonho para ele, profético, dar visão, revelação. Então nós temos que ter a graça de Deus, nós temos que ter a glória de Deus. E para nós receber a glória, a túnica, receber poder, a unção de Deus, nós temos que estar com o coração limpo. Porque Deus não habita em templo sujo. Quem gosta de sujeira e imundícia é o diabo. O diabo é pai da mentira, só vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para dar vida com abundância. Acabou aqui o negócio da memória aqui. Mas nós vamos continuar em nome de Jesus Cristo. Deus veio para dar vida com abundância. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Deus veio para dar vida com abundância. Deus veio para mudar a situação, o erro que aconteceu no Jardim do Éden. Por isso que Jesus se entregou naquela cruz do Calvário. Por nós, para mudar a situação. Então Deus está dando novas chances. Deus está nos dando chance para nós voltar para Ele. Para nós se chegar a Ele. Deus quer ter intimidade com nós. Quer se relacionar com nós. E como que a gente consegue ter essa relação com Deus se afastando do pecado? Porque o salário do pecado é morte. Então uma pessoa que vive pecando morre espiritualmente, se afasta de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Por causa do pecado. Jesus falou, não coma. Satanás foi lá e falou, coma. Se tu comer vai ser igual Deus. Mentiu, inverteu a palavra. Desde o princípio Satanás já vem mentindo. Desde o princípio, Satanás já vem pecando. Deus não gosta do pecado. Deus não sabe o que é pecado. Deus é santo, puro, sem mistura. Digno de honra, de glória, de louvor, de toda adoração. Então, quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, se afastou de Deus, saiu do jardim de Deus, do jardim do Éden. É a mesma coisa. Quando a gente está no jardim com Deus, quando a gente tem a glória de Deus, a presença, nós estamos no jardim. Nós estamos em obediência. Está debaixo da cobertura de Deus, no centro da vontade do Pai. Então nada nos toca, nada. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada vai te tocar. Tu não será atingido. Apenas com os teus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios. Verá a recompensa dos inimigos, dos adversários. Mas se a gente pecar, o Espírito Santo se afasta de nós, porque ele é santo. Não é espírito de macumba. Espírito Santo, santidade, reverência, separado das coisas imundas. É separado para fazer a obra de Deus. Deus unge a pessoa, separa. O Espírito Santo capacita a pessoa para fazer a obra. O Espírito Santo testifica o que está no seu coração. Ninguém ora como convém, ninguém sabe orar. É o Espírito Santo que leva direto as nossas orações para o Pai. Então, quando a gente peca, o Espírito Santo se afasta. O Espírito Santo se afasta. Quem é nascido de Deus não vive pecando. Porque todo pecado procede do diabo. É ele que vive pecando desde o princípio. A pessoa pecou, errou, porque nós é ser humano de carne e osso, se arrepende. Vaz. Lembra lá da mulher Madalena? Lembra da mulher Madalena? O povo, os fariseus, estavam questionando porque pegaram ela em adultério. Jesus falou, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Todo mundo jogou a pedra no chão porque nós somos falhos, somos seres humanos de carne e osso. Pecou, errou, porque nós é humano, mas vigiai e orai. Tá de pé, cuida para que não caia, vigiai e orai. A Bíblia fala para nós, sujeitai a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai a Deus, resistir o diabo, resistir às tentações, que ele fugirá de vós. Mas do pecado é nós que tem que fugir. José fugiu do pecado. José fugiu do adultério com a mulher de Potifar. Porque a mulher de Potifar era casada. Mas Potifar era eunuco. Era eunuco. Então ela queria se deitar com José. José fugiu do pecado. Ele fugiu. Então para a gente vencer o inimigo nós temos que resistir. Sujeitai a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele que tem que fugir de nós. Ele vai ter que fugir, mas nós temos que resistir. Nós temos que resistir a Satanás. Tem que resistir. Se José caísse, ele ia pecar. Ele ia perder a túnica, a unção. Porque o pecado afasta Deus de nós. É o pecado que afasta. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva.
Esse erro que aconteceu no Jardim do Éden, Jesus se entregou na cruz por amor a nós para mudar essa situação. Satanás achou que tinha vencido, mas Jesus não perdeu para Satanás. Esse foi o plano de Deus, enviar o teu filho unigênito para o mundo, naquela cruz, para nos dar uma outra chance para nós, porque Deus quer salvar nós. E nós achamos que nós conseguimos se salvar sozinho, não tem como. Nós é humano, não tem como nós salvar sozinho. Só Jesus consegue nos libertar. Quantas pessoas gastam dinheiro com clínica, por causa de droga? Pessoas viciadas em bebida, cachaças. E mesmo assim, a pessoa não é liberta. Quantas são as pessoas que gastam dinheiro com hospitais particulares e não conseguem resolver o problema? Jesus, ele é o médico dos médicos. Jesus cura, Jesus liberta, ele salva. E é de graça, a salvação é gratuita, não paga nada para ser salvo. Mas você tem que lutar, para você não perder, porque Satanás vai querer fazer que você perca. Satanás vai querer fazer que você perca a salvação. Vai querer fazer você que tire o seu nome do livro da vida. Então você tem que lutar contra Satanás, para você não perder. A salvação é gratuita, a libertação é gratuita, a cura é gratuita. A verdadeira alegria é só em Deus, só em Jesus. Não tem. Eu, no passado, me afastei de Jesus. Achei que eu ia ser feliz lá no mundo, só me iludi. Tentei ser feliz em Jesus, não consegui, só me iludi. Longe de Jesus nós não conseguimos ser felizes. Sempre nós vai ter um vazio na alma. Nós pode ter 10 milhões na conta, mas nós não vamos conseguir ser felizes. Quando são as pessoas que têm dinheiro e não conseguem descansar, colocar a cabeça no travesseiro, sempre tem um vazio na alma, e esse vazio só o Espírito Santo que... Dinheiro não compra amor, só compra prazeres. Dinheiro compra só as coisas do mundo, da terra, mas não compra o céu, não compra a salvação, não compra Deus, não compra a libertação, não compra a cura. O que adianta você... A Bíblia fala, não adianta a pessoa ganhar o mundo, ter toda a riqueza da terra, ganhar o mundo e perder a salvação. É mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu, porque o rico confia no dinheiro. O rico coloca o dinheiro acima de Deus, não confia em Deus. Então não adianta nada ter toda a riqueza, perder a salvação. Não adianta nada ganhar o mundo e perder a salvação. Não adianta nada. Não adianta nada você ter todo o dinheiro, mas ser enfermo, ser leproso. E não ter a salvação, não ter a alegria, não ter a verdadeira paz. Só em Jesus sempre vai ter um vazio na nossa alma. Só Jesus preenche, só o Espírito Santo preenche. É só Ele que pode preencher. É só Jesus. Não tem outro jeito. Deus me libertou. Deus me tirou do funk, do trap. Eu fazia música pro mundo. Usava o dom que era para fazer a obra de Deus para cantar pro mundo, para cantar para Satanás, para cantar pros demônios. Gastava dinheiro à toa, dando dinheiro para Satanás. Gastava com uísque, com maconha, com cocaína, com droga, balada. Nem dormia direito. Ficava na negócio de revoada, na madrugada. E não era feliz. Mas para honra e glória de Jesus Cristo, Ele me libertou, Ele me lavou, Ele me perdoou, está de braços abertos e me aceitou. Ele pode também te aceitar. Jesus pode mudar a tua história. A Bíblia fala que aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus pega na hora da imundícia lá, da sujeira, da porcalhada, da lama, do pecado, traz para a presença dEle e nos limpa, nos lava, nos enche da tua presença e nos usa para falar do amor dele, para falar da palavra dele, da verdade que liberta, cura, salva, restaura da vida e destrói o mal. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele está de braços abertos. Deus ama a humanidade. Deus ama os seres humanos. Mas Deus não ama o pecado. Deus abomina o pecado. Então para Deus se chegar próximo de você, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que ir até Jesus. A palavra fala, confia no Senhor, entrega o seu caminho para Ele, o mais Ele fará. Entrega os seus caminhos para Ele. Para de ir aonde você iria. Se era lá na biqueira, na prostituição, nas coisas erradas, para de fazer e se apega a Jesus. Se apega a Jesus. Pede socorro para Deus, que Ele vai te socorrer. Só Ele pode te ajudar. O ser humano nenhum pode te ajudar. O ser humano nenhum pode te libertar. O ser humano nenhum pode te curar. Ser humano nenhum pode te dar a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Pegava dinheiro, gastava com o joguinho do tigrinho. Gastava com dinheiro, ganhava, mas também perdia. Pegava dinheiro, ia para as casas noturnas, para se deitar com prostituta, gastando dinheiro com prostituta. As mulheres é só interesse. Ou seja,
A nossa luta, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principado, potestade e dominadores. É contra os demônios. É batalha espiritual. Aí eu me gastava dinheiro com essas coisas. Que não dá pra dar pro diabo. Aí se o pastor pede 100 reais de oferta pra ajudar a obra, chama o pastor de ladrão. Mas lá na macumba, a pessoa paga 5 mil, 10 mil pra fazer uma obra de macumbaria, pra fazer maldade contra o próximo, com inveja. Ah, não, vou lá fazer uma macumbinha lá pra Pombagira, pra terminar aquele relacionamento porque eu quero aquele homem, porque eu quero aquela mulher. É assim, o povo paga pros demônios, pra destruir relacionamento, casamento, família lá. Não adianta nada, a pessoa não é feliz. Mas Deus faz as coisas certas. Deus envia a pessoa certa no teu caminho. Te dá uma que vale por 10.